Irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Aqui mais um rápido estudo a respeito do nome Shaul, que é Saulo, e também o nome Paulos, em latim Paulus, que é o famoso Paulo. Deus mudou Saulo para Paulo? Não, meus irmãos. Quem fala isso é porque não aprofundou um determinado assunto. Porém, o nome Saulo vem do hebraico aqui Shaul, na verdade, porque o L não tem som de U como no nosso português no hebraico. Seria provavelmente Shaul, que significa aqui pedido, solicitado por Deus. Vem também da origem, aqui da origem aqui, ó, vem da origem Shaul. Shaul. Essa origem aqui, de onde vem a expressão Shaul. Aqui, ó. Onde vem a expressão Shaul, que tem o significado pedido, solicitado de Deus. Então é dessa expressão que surge a expressão Saul. Dessa expressão que vem a expressão Saul e tem a origem onde se torna Saulo. Meu Deus! Então todas as vezes que era conhecido como Saulo é porque se encontrava em campo. Olha isso aqui, ó, se encontrava em campo judaico. Então o que era chamado Paulo era conhecido como Saulo, que na verdade em campo judaico, Shaul. Agora diante de um campo grego, colocar aqui também grego, latim, grego, romano, diante do campo grego romano, aí se encontrava um determinado Paulo, que era determinado Paulo, né? Que também, em contexto romano-latim, é o famoso Paulus, aqui, ó, é o famoso Paulus, aqui diante do contexto romano, latim, e aqui diante do contexto grego. Então por isso que este homem carregava este nome, diante do contexto judaico, ele carregava, era chamado, conhecido como Saulo, que é o Shaul. Agora diante do campo grego romano, era conhecido como Paulo, o Paulus, né? É da onde vem aqui, se torna, tem um significado humilde, simples, pequenez também, o pequenez. Não é à toa, observa isso, que em campo grego, em campo romano, Paulus era cognome. Para mostrar tanto a simplicidade quanto também a pequenez da determinada pessoa. Olha isso, Paulo era cognome. Então, diante desses dois campos que é carregado essas duas variações de nome, isso é conhecido como uma dupla identidade onomática. Aqui, ó.
dupla identidade. Onomástico que é o quê? Judeus que possuíam dois nomes, principalmente os judeus da diáspora. Isso acontecia muito, entendeu? Da diáspora. Então, não é que Deus mudou o nome, mas esse ser, Paulo, ele em campo, o grego romano era conhecido como Paulo. Agora em campo judaico aqui, ele era conhecido como Shaul, que é o Saulo. Meu Deus, e isso é tremendo. É por isso que diante de campo romano você vai ver o próprio Lucas, tratando em Atos de Saulo, do 7 apenas ao 13. Ele trata, por quê? Porque está em campo judaico, está entre os judaizantes. Aí nós vemos ele sendo tratado ali como Saulo. Agora, quando entra no circular ali entre os próprios gentios, aí você já vê o próprio Lucas, do 13 em diante aqui, tratando esse mesmo ser como Paulo. Olha aqui, ó, até o 12, você vai ver ele tratando Paulo ali como o próprio Saulo. Agora, quando entra no campo, aqui no campo romano, que já é de Atos 13, versículo 9 em diante, você vai ver ele já sendo tratado como o próprio Paulo, porque entra em campo gentil, em campo grego, meu Deus, aí sendo assim, em campo de judeus, olha aqui, ó, em campo de gentios, campo de judeus, nós temos aqui o que era Saulo, que é o do Shaul. Agora em campo grego, gentil, campo romano, nós vemos aqui o Paulo, que é o Paulo, né? O Paulo, romano e latim. Então não é que foi trocado o nome, o mesmo Paulo continuou sendo, por nome, o mesmo Saulo. Isso dependia do determinado campo, no determinado momento, a cultura que este homem se encontrava na época. Meu Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo. Ele era o pedido, ele era o desejado. Agora ele se encontra como o baixo de estatura, até mesmo modesto. Porque o Saulo significa pedido, desejado. E ó, o desejado. Agora, quando olhamos para o próprio Paulo, que tem um humilde, simples, pequeno, até mesmo modesto e baixa, estatura, de baixa estatura. Agora, não tem como correr que diante do seu ministério, Saulo é conhecido agora mais como Paulo. Por quê? Porque ele caminha mais para a área gentílica, ele caminha mais para a área grega, do capítulo 13 em diante. Você próprio vê o versículo 9. Saulo, também chamado Paulo, Saulos, Rocai, Paulos. Aqui, ó, eu destaquei aqui o 13 e 9, aqui, ó. Saulos, Rocai, Paulos. Se encontra lá. E o que está escrito? Saulo, também chamado Paulo. Não está falando que foi mudado para Paulo. Não. Saulo é porque contava sempre em campo judaico. Aí depois que ele vai passando, envolve mais ainda no campo dos gregos, gentios. Aí o Saulo também chamado Paulo, porque quando caiu dentro do campo, gente romano aqui, grego romano, então passa a ser chamado Paulo. Meu Deus.
Não tem como correr aqui diante do seu ministério. O campo que ele agora mais está sendo envolvido é diante do campo gentílico. Diante do campo gentílico. Meu Deus, isso é tremendo. E aí então nós vemos também que o Shaul, né, que é o Saulo aqui, que é o Saulo, que era o desejado, meu Deus, o fariseu, era o fariseu pedido, bem reconhecido, era o fariseu solicitado, meu Deus, agora passa e começa a ser mais conhecido como Paulo humilde, como Paulo simples, modesto, como Paulo pequenez, meu Deus, ao ponto que ele mesmo fala em sua carta, Coríntios 9:9, Filipenses 3:7-8, olha aqui, ó, Coríntios 9:9, Filipenses 7:8, humilde entre vós, o que se colocou como escravo, o que se colocou como servo, de todos os que se colocou como modesto, como pequeno, como simples. Meu Deus, que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração. Não é que foi mudado o nome. O próprio judeu tinha a dupla identidade onomástica, porque isso carregava dois nomes. Eram os judeus da diáspora ali, quando se encontrava em campo romano, tinha o seu determinado nome pronunciado diferente. Quando se cantava em campo judaico, tinha o seu determinado nome de origem. Sendo assim, nós vemos o grande Shaul, meu Deus, que é o Saulo, saindo agora diante de um campo judaico, passando para um campo romano, passando a ter esse nome Paulos, do latim também Paulus, que era, quando eu coloquei, era cognome, meus irmãos. Aqui, ó, era cognome. Muitos carregavam Paulus com cognome sobre a sua assinatura, mostrando tanto a sua simplicidade como a tua pequenez. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração. Não pregue, Deus mudou o nome de Paulo, não, mas aprenda biblicamente, culturalmente, como explicar esse assunto teológico. Amém?